Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Luiz Felipe Maia, sócio fundador da MyLaw Advogados. O Felipe vem trabalhando com a área de apostas esportivas há mais de 10 anos. Ele se especializa junto com seus clientes, apoiando e buscando a regulamentação das apostas esportivas, né, Felipe? Tudo bem? Tudo bem, Ana? Obrigado pelo convite. A gente aqui agradece. Luiz Felipe, em outubro do ano passado, a gente teve uma entrevista, né, aqui no portal mesmo. Conversamos sobre a expectativa da medida provisória para regulamentar os sites de apostas esportivas no Brasil. E parece que o momento agora está chegando, né? Chegou. E com ele essas discussões, essas questões. Como que você vê isso agora, nesse momento? Olha, foi muito frustrante, acho que para o mercado inteiro, o fato de não ter saído a regulamentação no ano passado. E esse ano o tema ganhou áreas de urgência, principalmente por conta aí de uma série de escândalos envolvendo possíveis manipulações de resultado no futebol. Ah, Então, a isso soma-se a necessidade do governo de buscar novas fontes de arrecadação. Isso criou, acho que, o ambiente ideal para que o tema fosse colocado à frente. O Ministério da Fazenda tem trabalhado aí nos últimos meses para concluir a regulamentação. Tem cerca de 12 dias, houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em que o regulador, inclusive, já se pronunciou publicamente de que uma medida provisória deve ser enviada para o Congresso para que a Lei 13.756 de 2018 seja alterada em alguns pontos, né? A informação que a gente tem é que isso deve acontecer em breve. Acho que a gente estima aí provavelmente nas próximas 2, 3 semanas isso deve acontecer. E como é que você analisa essa regulamentação agora que está sendo discutida, né, do ponto de vista do apostador e do operador? Então, eu vou fazer alguns comentários sobre informações passadas pelo regulador na Câmara dos Deputados, e sobre alguns rumores que a gente tem visto bastante na imprensa, informações de bastidores, porque não existe o texto. Mas tudo indica que a licença custe 30 milhões de reais por 5 anos. É um valor extremamente alto comparado com outros países. Comparar com qualquer outra grande jurisdição do mundo, esse valor está completamente fora do padrão. Tá? E isso me preocupa. Me preocupa porque vai criar uma barreira muito grande. Grande parte da indústria vai ficar de fora. E isso vai fazer com que tenha uma pressão muito grande de operadores que vão ficar no mercado negro, né? Ao mesmo tempo, isso, do ponto de vista regulatório, de dispor isso, eu não acho um erro porque o governo arrecadaria muito mais se em vez de 30 milhões ele cobrasse 5 milhões pela licença. Ainda seria uma licença cara, Uhum. comparando com o resto do mundo, seria uma licença ainda muito cara, mas com 5 milhões ele teria muito mais operadores, ganharia no volume tanto na arrecadação da venda dessas licenças, quanto principalmente na tributação da operação. Ou seja, em vez de de arrecadar imposto sobre operação de, sei lá, 5, 10, vamos dizer, 15 operadores, arrecadaria sobre 100, 150 operadores. Outro ponto que eu acho que é complicado é a questão dos impostos. Exato. Os impostos sobre operação, eles estão querendo aumentar mais 10%, ficaria um total de 15% sobre o IGR. O problema é que, além dos 15% sobre o IGR, você tem PIS e COFINS e ISS. Então, PIS e COFINS dá 9,25%, e o ISS de 2 a 5%. Então, a tributação iria lá para os seus quase entre 25% e 30%. É muito alta. Principalmente quando você coloca na mesma equação a tributação que vai existir sobre os prêmios. E essa, para mim, é o grande ponto da regulamentação e é o grande problema que a gente tem no modelo que está sendo feito no Brasil.
ainda que a gente consiga superar os outros, a questão, não, olha, eu quero ter um mercado com poucos operadores, então a licença vai custar 30 milhões. Não, eu quero cobrar um imposto alto sobre a operação, então vai ficar entre 25% e 30%. Se você coloca 30% sobre prêmios, ainda que sejam prêmios acima de 2 mil, agora vai para 2.500 reais pela nova tabela do imposto de renda, mas seria 1.907 reais. O que acontece? Todos aqueles jogadores que fazem parte que são classificados como VIPs, né, que são jogadores que jogam mais pesado, vão buscar ativo offshore. Porque se a tributação é feita com base no valor do prêmio e não no múltiplo, essa pessoa que joga pesado, ela não vai jogar no Brasil. Vamos lá, o que existe de melhor prática no mundo é você não tributar prêmios, é você tributar a operação. Você não tributa prêmio justamente para não dar para o jogador essa sensação de que ele está sendo lesado ao optar por um operador licenciado. Uhum. Os países que optam por tributar o jogador mesmo assim, eles optam ou de uma maneira que o jogador possa deduzir as perdas, tá? Então ele verifica no final do ano quanto que ele ganhou, quanto que ele perdeu de aposta e leva a tributação, eventual ganho, ou eles estabelecem um múltiplo da aposta. Uhum. Então, olha, se você ganhar um prêmio que é mais do que 300 vezes o valor apostado, você vai pagar imposto. Não importa, então é mais que 300 vezes e mais do que você associa esses dois componentes dentro da regra. Isso faz sentido por quê? Porque essa tributação que existe hoje de 30%, ela só fazia sentido para a loteria porque os jogos lotéricos tradicionais são jogos com baixa frequência e altíssimo múltiplo. O múltiplo do prêmio versus o valor do bilhete é muito alto. Então, pega a Mega Sena. O valor do prêmio é mais de 1 milhão de vezes o valor do bilhete. E ninguém joga na Mega Sena 30 vezes no mesmo dia. Então, não existe essa coisa de compensar a perda no ganho, porque a chance de e o valor do ganho é tão alto perto do valor apostado que isso nunca foi considerado. Então, a regra que está prevista hoje no direito tributário brasileiro de 30% de tributação exclusiva na fonte para loterias não funciona para um jogo lotérico como a loteria de cota fixa, como as apostas esportivas. Que ela tá justamente do outro lado do espectro, tanto na questão de frequência de jogo, que é um jogo de altíssima frequência, quanto na questão de múltiplo, né? Os múltiplos de apostas são 1.2, 1.5, quando você tem um múltiplo muito grande é 3. A não ser quando você fala de apostas combinadas, mas aí você tem uma regra, se for mais de 300 vezes você aposta, você ganha para tributar. Então, eu acho que a gente está cometendo um erro muito grande, né? E eu acho que esses dois fatores associados, tanto o fator do custo da licença ser tão alto, quanto de criar essa tributação muito alta sobre o jogador, isso vai colocar uma pressão muito grande no mercado negro, ou seja, operadores que vão continuar no exterior e que vão ter um atrativo para o jogador brasileiro muito grande. Porque o jogador brasileiro lá vai conseguir odds melhores, porque a empresa vai pagar menos imposto, não vai sofrer retenção de imposto de renda na fonte, tá? E essas empresas não tiveram nem a chance de entrar no mercado regulado, nem foram atraídas para o mercado regulado porque a licença custava 30 milhões. Faz sentido. E quanto à É, integridade, né? Falando dos impostos, não tem sentido para você, não vale a pena, para muita gente, né? Não vale a pena, não vai valer a pena, vai acontecer isso de o jogador buscar uma empresa fora. E com relação à integridade dentro do esporte, agora falando, né? Você acha que vai aumentar com a regulamentação? Essa medida, ela vai coibir as fraudes? E falando de manipulação de resultados. eu acho que a regulamentação ajuda, tá? Mas não é o fato de existir a regulamentação, mas é o fato de, primeiro, serem criados sistemas e regras de controle.
e de você destinar parte do valor arrecadado para educação. O que existe no Brasil é um completo desconhecimento do setor de apostas. A gente vive uma proibição que desde 1941, que são mais de 80 anos de proibição. Tá? A gente não tem uma sociedade educada para o jogo para aposta. O que significa que os jogadores, os atletas brasileiros não têm o conhecimento daquilo que podem e do que não podem, de como devem agir em determinadas situações. Eu acho que o fato desse mercado estar no Brasil, sim, cria um ambiente que favorece esse tipo de educação. Os próprios operadores que vão estar no Brasil vão investir nesse tipo de educação, porque eles são os principais prejudicados. Quando tem uma fraude, quando tem uma manipulação de resultado, quem paga essa conta, o primeiro a pagar essa conta é o operador, que é quem tem que pagar uma aposta que foi manipulada. Além disso, tem a questão da credibilidade. Se as pessoas deixam de acreditar no resultado do evento esportivo, elas param de apostar. Então, os operadores eles estão diretamente comprometidos com a questão da integridade. E eu acho que no momento que você tem operadores no Brasil, esses operadores vão trabalhar para que sejam criadas formas de controle, congressos, mecanismos de educação para os jogadores, para as entidades e fiscalização. Então, eu acho que sim, a regulamentação vai ajudar bastante. Maravilha. E os clubes? Os clubes estão preocupados, né, com a regulamentação do jeito que ela está sendo planejada agora. Eles temem que haja queda de receita por diminuir o número de clientes, casas de apostas. Essa regulamentação vai ser prejudicial também para o esporte em geral ou não? Então, vamos lá. Eu acho essa pergunta muito inteligente. E eu acho que essa preocupação ela decorre de vários fatores. O primeiro é que hoje os valores de marketing relacionados às apostas estão extremamente inflacionados, eles estão completamente fora da realidade. Tá? É um fenômeno que acontece há 2, 3 anos, em que esses valores de patrocínio, valores de publicidade subiram de uma forma artificial. E por que eu falo artificial? Porque esses valores só chegaram, seja porque havia marcas fazendo investimentos, às vezes até fora da realidade financeira de uma empresa que deveria ser lucrativa para estabelecer branding, seja porque eram empresas que tinham uma carga tributária muito baixa e isso deixava mais recursos em caixa para esse tipo de investimento, seja porque existe um incentivo cruzado, né? Empresas que operam também jogos de cassino online, e aí existe um subsídio dado pelos jogos de cassino para a receita de empresa que pode ser destinada para marketing. No momento que você tem a regulamentação no Brasil, a parte de cassino online deixa de existir, a receita da empresa diminui, a concorrência pelos espaços também diminui, porque você vai ter um número muito menor com uma licença de 30 milhões. Então, o mercado tende a amadurecer. Então, de fato, eu acho que os valores devem voltar para a normalidade. Tá? Isso não é motivo, isso não justifica os times de futebol quererem cobrar mais pelo uso da imagem ou pelo uso dos resultados. Primeiro, porque a conta já está estreitada, não tem mais de onde tirar. Segundo, porque a lei já estabelece que as empresas de aposta têm o direito de usar essas informações. Então, é um pagamento que não tem justificativa. As empresas de apostas não precisam das marcas dos times. Elas usam um dado público que é o resultado. E a própria lei de propriedade industrial no Brasil, ela estabelece que se você precisa usar a marca ou nome de uma outra empresa para comercializar o seu produto ou serviço, você pode. Eu dou sempre o exemplo da capinha lá. O iPhone 14 é uma marca da Apple, registrada, protegida.
Se eu sou fabricante de capinha de celular, eu tenho que colocar, eu tenho todo o direito de usar o nome iPhone 14 na minha embalagem. Porque senão, como é que o cliente vai saber que aquela capinha é para aquele celular? Eu não consigo comercializar a minha capinha se eu não usar a marca de um terceiro. Então, isso é um uso legítimo. É a mesma coisa nas apostas esportivas. Ou seja, como é que eu vou vender apostas sobre o jogo do Corinthians versus o Flamengo sem falar Corinthians e sem falar Flamengo? E sem falar que aquele jogo é pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil. É impossível. Então, esse tipo de uso de marcas de terceiros, ele é o chamado uso legítimo. E ele é permitido pela lei brasileira. Então, não tem, essa compensação não é devida. Interessante isso, esse paralelo que você fez com as capinhas. Interessante. É bom exemplo. Sim, é isso aí. Luiz Felipe, eu espero que a gente possa voltar em breve a falar desse assunto, com mais notícias esperançadoras do que no atual momento, mas agradeço sua presença, seu tempo. Em breve. Eu que agradeço a oportunidade. Eu espero que na próxima conversa a gente esteja falando sobre o texto da medida provisória. Eu espero que seja rápido. Obrigada, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.